Olá, hoje nós vamos estudar a unidade 1, Tempo, Espaço e Cultura. Nessa unidade 1, ela está dividida em 3 capítulos. Hoje a gente vai estudar o primeiro capítulo, certo? Esse primeiro capítulo, ele está dividido em 2 partes. Hoje a gente vai estudar a primeira parte. No capítulo 1, a gente vai estudar história, ação e reflexão. Veremos agora por que devemos estudar história. Então, estudar história é uma atividade contínua que estimula nossa ação e reflexão sobre o mundo em que vivemos. Por que uma atividade contínua? Porque todo o tempo a gente tem que estar estudando para saber qual é as novidades que a história nos traz. Ao estudar história, você conhecerá várias sociedades e as culturas que elas desenvolveram. Como você vê aqui na foto, nós temos várias culturas. Então, a história ela vai nos ajudar a conhecer essas várias sociedades e as culturas que pertencem a essa sociedade. Então, antes de investigar esses assuntos, vamos explicar o que é história, para que ela serve, como os historiadores trabalham e que fontes eles utilizam. Então, a gente tem que ter o conhecimento dessas 3 coisas. Para que serve a história, como os historiadores trabalham e que fontes eles utilizam. Para a gente entender bem direitinho a importância de estudar história. História, uma produção de saber. Bom, em sua origem grega, a palavra história significa procurar saber ou informar-se. Então, a palavra história, ela é de origem grega, certo? Ela vem da Grécia e significa procurar saber ou informar-se, É bem interessante isso. Quando estudamos história, investigamos diversos aspectos da vida humana, como as formas de trabalho e diversão, os tipos de alimentos produzidos e consumidos, as relações de dominação e resistência entre as pessoas. Então, quando a gente começa a estudar sobre história, a gente vai encontrar tudo isso. Como é que esse ser humano vivia, como é que eles trabalhavam, qual era a cultura deles, O que era de mais importante para eles, a questão econômica, Como é que eles ganhavam dinheiro. Isso tudo a história nos traz. Bom, temos uma pergunta aqui. Para que serve estudar história? O estudo da história tem vários objetivos, quer dizer, não tem só um, tem vários, entre os quais podemos destacar, São vários, mas aqui a gente vai selecionar alguns, como preservar memórias, interpretar culturas e promover cidadania. Então, a gente, dentre de tantas, escolhemos 3, 3 objetivos do estudo da história: preservar memórias, interpretar culturas e promover cidadania. Bom, no dia a dia, quer dizer, no dia a dia da gente, vivenciamos muitos acontecimentos que passaram a fazer parte da nossa história. Algumas dessas vivências são lembranças e divulgadas, outras são esquecidas e silenciadas. Significa o quê? Que algumas dessas vivências que a gente vive no dia a dia, certo? São lembradas e divulgadas. A gente está sempre lembrando e divulgando. Outras são esquecidas e silenciadas. O que significa silenciada? Que geralmente se torna proibido de se falar. Se proibido por quem? Muitas vezes pelos próprios governantes.
né? Já aconteceu isso, que vocês vão estudar lá no 9º ano, a questão dessa proibição que os governantes fizeram no momento, né, para que pudesse silenciar o que estava acontecendo. Lá na frente, depois de vários anos, né, a gente conseguiu divulgar tudo o que aconteceu naquela época. Assim, são construídas as memórias das pessoas, dos grupos e das sociedades. Então, cultura é um modo de vida criado e transmitido de uma geração para outra. Por exemplo, a gente tem a cultura de dançar o São João, né? E isso a gente vai passando para os nossos filhos, que passa para os filhos dele, né? Então, a cultura é uma transmissão de geração para geração, né? Essa cultura pode ser feita através da sociedade ou então uma cultura familiar que você tem, né? Às vezes sua família tem uma certa cultura, né? Um certo ritual que é feito todo ano e vai passando de família para família. Assim, as danças, os jogos, as comidas, as músicas e as linguagens são um exemplo de manifestação cultural, né? Por exemplo, tem gente que dança a dança do coco. Então, assim, é todo mundo que dança? Não, às vezes só numa região a gente encontra essa dança. Ela é passada de geração para geração. Por exemplo, agora no mês de março, nós temos a cultura, né, religiosa, que é a festa de São José, né? Então, aqui na nossa cidade, a gente tem essa cultura, né, de celebrar, né, os dias que comemoram o dia de São José. Bom, sempre encontramos algum problema na questão cultural. Por exemplo, nesses contatos, algumas pessoas ou grupos podem discriminar o outro, pois julgam que a sua cultura é superior ou melhor. Então, por exemplo, às vezes o nosso sotaque. Tem gente lá do Rio Grande do Sul que discrimina, que fala mal, que diz coisa, né? Que a gente fala errado, né? Por que a gente fala ti e não fala ti, né? Então, muitos acham bonito e outros discriminam. Esse comportamento é chamado de etnocêntrico. Ou seja, a pessoa acha que sua cultura é o centro do mundo, que só eles são importantes, né? Há alguns anos atrás, a gente viu que o branco achava que a cultura do negro, né, era inferior à dele. Outro exemplo que a gente pode dar é a questão dos povos portugueses quando chegaram aqui no Brasil. A cultura indígena, para eles, era inferior à cultura deles. Então, não existe cultura errada, existe cultura diferenciada. Ela é diferente uma da outra e a gente tem que sempre respeitar. Então, o etnocentrismo, ele geralmente provoca conflitos, provoca confusão, pois sua prática implica negar, rejeitar, perseguir e repudiar o outro, o que é diferente. Como eu já falei, a cultura, ela não é errada, ela é diferenciada. Cada pessoa tem sua cultura. Por exemplo, os chineses, os japoneses, têm a cultura deles de comer gafanhoto, né, comer insetos. Para a gente, isso é nojento, mas a gente tem que respeitar, é a cultura deles. Então, não existe culturas superiores ou inferiores, melhores ou piores. O que existe são diferentes formas de se vestir, de comer, de falar, brincar, trabalhar, de pensar sobre a vida. É o que chamamos de diversidade cultural, né? Como eu já falei, existe cultura
diferente. Essa cultura diferente é que chamamos de diversidade cultural. Reconhecer as manifestações de nossa cultura é valorizar nossa identidade pessoal e social. Vamos ver agora o que é cidadania. Então, cidadania é nossa maneira de pertencer à sociedade. Como a gente vai se comportar diante dessa sociedade? Ao estudar história, percebemos que muitos direitos já foram conquistados no Brasil, como o voto feminino em 1932 e a igualdade jurídica entre homens e mulheres, 1988, proibindo-se a discriminação em função do sexo, né? Então, assim, a cidadania é aquela conquista que a gente faz diante da sociedade. Como eu já falei aí, 2 exemplos, não foi? O voto feminino, que a mulher antes de 1932 não votava, né? Só quem votava era homem, mulher não votava, né? E a igualdade jurídica entre homens e mulheres. Porque o que é que acontecia? O que é que acontecia? Nesse período, acontecia o quê? Que muitas vezes, na maioria, ou sempre, o homem ele ganhava bem mais do que a mulher, na mesma função. Hoje, diminuiu muito isso. Ainda não está 100%, mas diminuiu muito. Então, muitas vezes, a mulher assumia uma função que um homem também assumia e ela ganhava bem menos do que ele por ser mulher. Trabalho do historiador. Então, a gente vai ver como é o trabalho do historiador. Quem se dedica a pesquisar e a ensinar história é chamado de historiador ou historiadora. Esse é o nome dado para quem se dedica a pesquisar ou ensinar, que no caso sou eu, né? Eu sou uma historiadora. Por quê? Porque eu estudei história para ensinar. Tem gente que faz história para pesquisa. A atividade do historiador envolve uma busca pelo conhecimento. A gente está sempre querendo conhecer. E conhecer é uma tarefa contínua, como eu já repeti. O que é contínua? Não para. É sempre, 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 sempre. Que nunca tem fim. A palavra fonte pode significar o lugar de onde a água surge, nasce ou jorra. Então, se você pegar lá no dicionário, que for encontrar a palavra fonte, você vai encontrar o significado de lugar de onde a água surge, nasce ou jorra. Bem, agora, a palavra fonte em história, ela é utilizada para se referir às fontes de pesquisa utilizadas pelo historiador. Tá vendo como tem diferença? Se você for procurar fonte no dicionário é uma coisa. Se você for procurar a palavra fonte com relação à história, é outra. As fontes históricas sugerem pistas sobre o assunto pesquisado e, por isso, devem ser interpretadas pelo historiador. Certo? A gente vai ver bem direitinho quais são essas fontes. Aqui você está vendo uma imagem, né? E tem o estudo da história é feito através das fontes históricas. Então, vamos conhecer uma classificação que organiza as fontes em escrita e não escritas, tá? Ela é dividida, ela é organizada em escritas e não escritas. Vamos começar pelas escritas, tá lógico, né? Escritas são cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos oficiais, entre outros. Aqui a gente vê, ó, um jornal, isso são fontes escritas. A não escritas, pinturas, esculturas, móveis, instrumentos de trabalho, roupas,
música, filmes, construções, fotografias, utensílios, relatos orais de pessoas, entre outros. Ao lado você está vendo várias fontes históricas não escritas. Bom, durante muito tempo, as fontes escritas foram consideradas as mais importantes para a pesquisa histórica. Muito tempo. Por isso que história, ele disse que a gente tem que ter um estudo contínuo. Já hoje, os historiadores compreenderam que as fontes não escritas são igualmente valiosas e relevantes quanto as escritas. Então, hoje a gente já não diz que as fontes escritas são mais importantes do que as não escritas. Elas hoje têm o mesmo valor. Isso a gente prova que a história, ela é um estudo contínuo. Porque a gente só descobriu isso porque a gente foi pesquisando, foi procurando saber, foi estudando. E a gente chegou à conclusão que as fontes históricas não escritas são tão importantes quanto as escritas. Bom, quando chegamos a essa conclusão, isso significou uma mudança no modo de trabalhar desses profissionais. Entre as fontes não escritas, podemos destacar os relatos orais de pessoas, idosos, jovens, gente famosa, gente comum. Como seria isso? Bom, alguma história que você ouviu do seu pai, que seu pai ouviu do seu avô, que seu avô ouviu do seu bisavô. Quer dizer, são fontes orais, né, que é passada de geração em geração e que não ficaram escritas. Foram divulgando de boca em boca e de geração em geração. Ao conhecer esses relatos e registrá-los, é possível preservar as lembranças dessas pessoas e contribuir para a compreensão de um passado recente. É o que chamamos história oral. Por quê? Porque ela é através da contação, né, de história. Olha que coisa interessante. Em uma mesma fonte histórica, o historiador pode perceber várias informações significativas. Vejamos como será isso. Ao encontrar um recibo de compra ou venda de escravo, é um exemplo, ele já observou pelo menos uma informação básica. Que seria essa informação? Que houve escravidão nesse lugar. Ou seja, que homens, mulheres e crianças foram considerados escravos e podiam ser negociados como se fossem mercadorias. Quer dizer, um recibo só, você pode encontrar várias informações. Uma delas é que, nesse recibo, significa o quê? Que naquela época, naquela data que está o recibo, houve escravidão, porque aquele recibo é de uma venda de um escravo. O recibo também pode conter o nome da moeda utilizada naquela época, entre outras informações, né? Isso é muito interessante, né? Quer dizer, uma fonte só, ela pode trazer várias informações sobre o local que foi encontrado. Outro exemplo que a gente pode dar é sobre uma máscara africana. O historiador pode investigar quais materiais e técnicas foram empregados pelas pessoas que a produziram, levantar hipóteses sobre sua origem, as formas de utilizar e etc. Ou utilização, né? E etc. Então, assim, nós tivemos o exemplo do recibo, né, da compra e venda de um escravo, e agora tivemos um exemplo da máscara africana, provando que uma só fonte histórica ela pode trazer várias informações. Aqui a gente encerra a primeira parte do capítulo 1. Logo a seguir, vocês vão encontrar a atividade.
A atividade de hoje, ela vai ser uma entrevista. Você vai entrevistar a pessoa mais velha que você conheça, né? Pode ser qualquer pessoa de sua casa, né? Seu avô, seu bisavô, um vizinho, né? Então, para isso, leia as orientações a seguir. Primeiro, você vai elaborar um roteiro de perguntas. Qual é o nome da pessoa? Quando e onde ela nasceu? Que lembranças a pessoa tem da infância e da sua juventude? Como eram suas brincadeiras, sua casa e a rua que morava? Se essa pessoa tem saudade de sua infância e por quê? E se tivesse de dar um conselho para uma pessoa mais jovem, o que essa pessoa diria? Não precisa ser longo, uma coisa bem curtinha, certo? Mas bem organizado e bem direitinho, tá bom? Um beijo e bons estudos!